pessoal, eu quero trazer aqui, a partir que nós vamos fazer, sobre a vida em relação familiar, né? A experiência que a gente vive como família quando a gente reza. São João Paulo II falava, né? Família que reza unida, permanece unida. Família que reza unida, permanece unida. É interessante, né? Os homens, quando estão assistindo futebol na televisão, fazem um griteiro, né? Ali, o cara não está nem te ouvindo e você grita. E a esposa está conversando com as amigas, também está gargalhada pra caramba, né? Mas quando a gente vai falar alguma coisa voltada de Deus, a gente fala assim com uma timidez, né? A gente se recua. Família que reza unida, permanece unida. Vai melhorar, sei que vai, né? Eu quero trazer aqui, gente, um texto bíblico muito lindo para nós, que está em Marcos, no capítulo 5, do versículo 21 até o versículo 43, mas eu vou cortando só para nós entendermos aquilo que o Senhor quer falar para nós sobre a questão da oração familiar, a importância, né, de quando a gente tem dentro de casa um vínculo de amor com o Senhor, porque a gente vai aprender no longo tempo que o casal não casa somente o esposo e a esposa, porque se no casal não tiver a centralidade de Cristo, vai acontecer uma ruptura, vai acontecer algo, vai acontecer um divórcio, porque Jesus não está ali. Porque quando a esposa está desistindo, o que Jesus vai fazer? Vai estar segurando a mão dos dois, vai fazer que volta. Quando a esposa está desistindo, mas tudo isso acontece pela graça na oração. Eu quero trazer assim a palavra, você vai nos dizer assim: Jesus atravessou novamente de barca para outra margem e reuniu-se a ele uma grande multidão. Estando junto ao lago, chega um chefe da sinagoga chamado Jairo, e ao vê-lo se lança aos seus pés e lhe suplica insistentemente: minha filhinha está nas últimas, vem e põe as mãos sobre ela para que se cure e conserve a sua vida. Foi com ele. Em seguida, uma grande multidão apertava Jesus. Vou pular lá para o versículo 34. Versículo 35. Ainda estava falando quando chegaram os enviados do chefe da sinagoga para dizer: Jairo, tua filha morreu, não importune mais o mestre. Jesus, ouvindo o que falavam, disse ao chefe da sinagoga: não temas, basta que tenhas fé. Não permitiu que ninguém acompanhasse, exceto Pedro, Tiago e seu irmão João. Chegaram à casa do chefe da sinagoga e viu o alvoroço, e eles choravam, gritavam sem parar. Entra e lhes diz: para que este alvoroço e este pranto? A menina não está morta, mas adormecida. Riam do Senhor. Mas ele, expulsando todos, pegou o pai e a mãe e seus companheiros, entrou onde estava a menina, pegando a menina pela mão, disse-lhe: Talita cum, que significa menina, eu te digo, levanta-te. No mesmo instante, a menina se levantou e se pôs a caminhar. Ela tinha 12 anos e ficaram fora de si pelo assombro que o Senhor realizou. Palavra da nossa salvação. Glória a Deus, Senhor. Olha que lindo, né? Um ato de amor, um ato de fé. Já era um chefe da sinagoga, já era um estudioso, conhecia a palavra, já era aquele cara que organizava, que abençoava os casais, já era aquele cara lá que ia conversar com o casal que queria se separar, tudo passava por ele. Mas tinha algo dentro do coração de Jairo que perturbava ele. A filha dele estava doente, estava enferma. E Jairo, ouvindo falar do Senhor, sabendo que o Senhor estava por ali, o que Jairo faz? Jairo, ele se lança aos pés de Jesus. Mas ele era um cara que conhecia as leis. Ele era o chefe da sinagoga, ele entendia tudo. Ele, no conhecimento dele, não precisava ir até Jesus. Mas dentro dele havia uma dor, havia um desespero que o levou a ele a se lançar aos pés de Jesus. E o que ele pediu? Jesus, vai até a minha casa, reza pela minha filha, a minha única filha, ela está morrendo. E Jesus diz o que para ele?
espera que eu vou dar uns autógrafos e já vou. Não, Jesus diz para ele, vamos. Chama ele para ir. E na metade do caminho a gente vai pegar a leitura. Vem aquela mulher que sofria 12 anos de hemorragia. Jesus para, porque aquela mulher, num ato de fé, ela se lança nos pés de Jesus, tocando apenas na orla de Jesus. E o que acontece com ela? Uma cura. Jesus chega, desce do barco. Há uma alegria porque Jesus está ali. Mas no coração de Jairo havia uma dor, uma tristeza, uma preocupação. E de repente ele chega até Jesus, Jesus atende ele, Jesus vai indo ao caminho da casa de Jairo. Mas de repente Jesus para conversar com uma mulher que tirou do coração do Senhor uma força incalculável. Jesus podia ter olhado para ele e dito, espera só um pouquinho que eu vou até a casa do Jairo e já volto aqui para conversar contigo. O que Jesus fez? Jesus parou, ficou ali com aquela mulher, conversando, dialogando com ela. Imagina o coração de Jairo. Pô, Jesus, vamos lá, Jesus. Minha filha está lá, eu preciso que deixa ela, Jesus já curou ela, agora vamos, né, Senhor? E ali Jairo esperando, e Jesus dialogando com aquela mulher. Jesus olha a mulher, tua fé te salvou. De repente chega lá os servos lá, ó, já, deixa Jesus quietinho, tua filha acabou de morrer. E Jesus diz o quê? Ela não está morta. Mas Jesus não estava conversando com aquela mulher? Para a gente entender como Jesus presta atenção em nós. Porque Ele é amor. Jesus presta atenção no nosso coração. Jairo era um chefe da sinagoga, então, ou seja, ele tinha bens. Com certeza ele pegou os melhores médicos ali para cuidar da sua filha. A mulher de Hemorroídas, a mesma coisa, ela tinha bens, ela gastou tudo em 12 anos para cuidar da saúde dela e não foi curada. E ela foi curada como? Quando ela se lançou aos pés do Mestre. E quando Jairo faz isso, acontece o milagre de uma restauração incalculável. Jairo era o chefe da família, era o sacerdote da sua casa. O primeiro passo dele era fazer o quê? Eu preciso resolver o problema na minha casa. Ele, como homem da casa, foi até a sua solução, que era Jesus. Ele podia ter olhado para os servos dele, ter levantado, então vamos embora, deixa Jesus ali. Sair resmungando, sair brigando com Jesus. Mas não. Ele ficou ali na expectativa, e quando Jesus fala, ela não está morta. Imagina a esperança que deu no coração de Jairo. E lá vai o Jairo com Jesus parceiro, né? Ao mesmo tempo ansioso, preocupado, assustado, mas confiante. Confiante naquilo que Deus tinha reservado para a sua família. Quando Jesus chega lá, está um alvoroço, está um choratel, um griteiro. Jesus ainda fala, eu fico imaginando ele bravo, por que estão chorando? Para que esse escândalo? A menina está dormindo, começa a rir do Senhor, começa a dar risada dele, e de repente Jesus vai lá, bota todo mundo para correr. É interessante, eu meditava nessa parte, fiquei pensando, né? Muitas vezes, hoje, os casais de hoje, que têm 5 anos de vida matrimonial, 2 anos de vida matrimonial, não aguentam um espinho no dedo, já fazem um griteiro. Pegam, a primeira coisa que faz, vão chorar para as pessoas erradas. Vão chorar para as piores companhias que tem. Vão desafogar as mágoas lá no futebol, no copo da cerveja. As mulheres não, porque nós somos casados, mas eu tenho meu tempo, meu esposo tem o tempo dele. E a gente vai vendo que a ruptura da graça do amor que vai se levantando. E eu meditava, nossa Senhor, quantas vezes eu deixei de te procurar como pai, como esposo na minha dor, e fui procurar outros amigos para me ajudar a solucionar uma coisa que eles não podiam fazer comigo. Mas já era confiando. Jesus bota a correr aquele cambado de gente que não serve para nada, que está ali só para atrapalhar a vida matrimonial. E Jesus entra com seus companheiros, Pedro, Tiago e João. Pega o pai, pega a mãe, vem comigo. Vem que chegou a hora da graça, chegou a hora do milagre.
Eu fico imaginando a esposa de Jairo, você tem que ir atrás do tal de Jesus. Não é porque tu é chefe da sinagoga que tu vai falar com ele, vai lá falar com ele. E Jairo fica, né, fica, não sei, sabe? Mas o sanguíneo fica, será que eu vou fazer? Será que não vou? Mas será que é a hora? E a esposa fala, não, tu tem que falar com esse Jesus, vai atrás de Jesus que eu cuido da menina aqui. E a graça aconteceu porque o pai, o sacerdote da casa, deu um passo. E quando Jesus chega, ele olha para aquela menina e diz, Lina, levanta. Aquela mulher se coloca de pé. Ali a gente vê a graça, o amor que Deus tem por cada um de nós. O amor que Deus tem pela vida familiar, gente, é incalculável. Quem é que tem mais de 15 anos de vida matrimonial? Todos? Não, não tem. Quem já chegou nos seus 25, 30? Quase. Quantas dificuldades? 41. 41, né? Então ali tem história, hein? Ela chegou a botar a mão na cabeça. Jesus! E ali a gente vai encontrando essa graça. É um tempo que o Senhor está voltado para nós, para as nossas famílias. Porque é pela família, gente. É pelo amor na família que vem a restauração de uma sociedade. É o amor dentro de casa que acontece a transformação do mundo lá fora. Se a minha família, cada um fica num canto, que amor vai viver? Não é? Imagine se aquelas esposas de Jairo ficassem ali, incomodando ele pela eternidade. Mas eu sou chefe da sinagoga, como é que eu vou ir até Jesus? O pessoal não gosta de Jesus, eu vou ir até Jesus, mas tu tem que ir até Jesus. E ele vai até Jesus. E quando a gente vai até Jesus, amados, não importa como a gente chega até Ele. O importante é que Ele está de braços abertos para nos levantar, para nos erguer, para nos colocar de pé. A oração na vida familiar é um alicerce que, se ele é vivido concretamente, pode vir a tempestade que vier, porque nada vai derrubar. Nada derruba o matrimônio onde Jesus é o centro do seu relacionamento. Nada. A oração na família transforma, gente. Ela transforma. Eu quero cuidar de ficar de pé, você pegando assentou, né? Essa eu não falo. Nós, em 2013, nós estávamos entrando na gravidez, nosso quarto filho, né? Na terceira gravidez, da Sarinha, a gente estava assim, um tempo muito difícil do nosso matrimônio. Ela entrou numa depressão profunda, né? A gente ali naquela dificuldade grande, dificuldade de relacionamento. Eu participo da renovação carismática, né? Eu caminhava para a renovação. Nós nos conhecemos dentro de um grupo de oração, né? Então sempre a caminhada foi dentro da igreja, né? Mas depois eu caí em depressão pós-parto, assim, muito profunda, né? Então começou assim uma noite escura mesmo no relacionamento, né? No casamento, na minha maternidade. Foi bem difícil mesmo. Foi um tempo assim muito delicado para nós. Nós casamos em 2004, em maio, e em junho nós estávamos chegando em São Paulo para fazer um trabalho voluntariado com os irmãos de rua aqui em São Paulo. Então foi uma experiência que a gente viveu. Os nossos 2 filhos mais velhos nasceram lá, dentro de uma comunidade, e no segundo filho, já na segunda gravidez, tivemos problemas sérios com ele na gravidez, para ele nascer. Então, por pedido da Ana, que queria ficar perto da família, a gente acabou voltando para o sul, né, para o Passo Fundo. E ali, na terceira gravidez, desencadeou essa depressão já da segunda gravidez, só que ela veio por tudo, né? Chegou ao extremo, assim, essa Tentei gravidez. suicídio várias vezes. Chegou quase ao ponto de eu ser internada num hospital psiquiátrico, né? Então, foi um momento assim de
muita oração, não só do Júnior, mas de todos os familiares, né? Graças a Deus, assim, não era o momento e não era preciso, né? Então, isso foi depois do parto da Sara, né? Que tentei suicídio, ela não tinha 1 ano de idade ainda, né? E aí depois de quase ser internada no hospital psiquiátrico, então eu comecei, me agarrei em Nossa Senhora e eu pensei, nossa, né, vou ser internada, o conselho tutelar vai tirar nossos filhos, ou não sei o que vai acontecer. Veio muita coisa assim, e eu comecei a rezar o rosário. Rezava muitas vezes, o Júnior rezava muito por mim, às vezes eu acordava de noite, ele estava com as mãos na minha cabeça, rezando. Eu tomava muito medicamento, então comecei a parar de tomar medicamento e rezando também, fazendo acompanhamento, né, com o grupo de oração. Fazer o acompanhamento com o psiquiatra também, né? E eu lembro quando o psiquiatra disse, vão ter que internar você. E eu olhei para ele assim, disse, só mais uma chance. Deixa a gente aproveitar mais uma chance. Ele, olha, se tiver mais uma crise, não tem chance. Tá bom. Enquanto ela pedia para Nossa Senhora, ela começou a rezar o rosário, eu pedi a ajuda de São José. Eu recorri a São José. São José, eu preciso da tua ajuda agora. Eu não tenho mais força, eu não consigo mais. E ali então a gente foi vivendo essa experiência de uma reconstrução. Eu caminhava para a renovação, daí chegou um ponto, eu não quero mais participar do grupo de oração, porque não pode participar mais de grupo de oração, mas ele é sempre ativo dentro da igreja, né? Ministro da Eucaristia, nós dois éramos ministros, desde novinho ali e tal. E eu ficar fora da igreja, para mim, fez uma falta muito grande. Como ela não queria que eu fosse em grupo de oração mais, eu não fui mais. Só que chegou um ponto assim que eu comecei o grupo de oração escondido, sem ela saber que eu ia. Porque foi ali que a gente começou também, aí foi se fortalecendo. Não somente por causa do grupo de oração, o grupo de oração foi um suporte, mas por causa da vida de oração, de se lançar aos pés do Senhor. E ali a nossa estrutura novamente, graças a Deus, foi se levantando. Deus foi trazendo promessas para nós como casal. Até que chegou a nossa 4ª gravidez. Ali ela já superada, nós já firme de novo, caminhando para a igreja, né? Já servindo de novo como ministro da Eucaristia, tudo. Nossa 4ª gravidez, a gente estava no retiro da renovação, nós organizamos todo aquele retiro de 3 dias, sexta, sábado, sexta-feira a gente foi para o retiro, levamos sacola do nenê, os maninhos foram tudo espalhados para as vó, um quer ficar com a avó materna, vai com a avó materna, os outros vão paterna, vão paterna, lá ficar, nós fomos para o retiro, viver esse retiro. No sábado de manhã a gente foi para o hospital para ganhar o Davi. E ali foi uma experiência maravilhosa. Começamos assim algo lindo de Deus, sabe? A gente ficou apavorado quando ficou descobrindo que estava grávida, né? Eu não vou conseguir, né? Eu não vou aguentar, não vai ter como, vai ser um filho, né? De cair em depressão, tudo. Aí a gente foi para o hospital sábado de manhã, 4 horas da tarde, nasceu o Davi. Acompanhei o parto ali, feliz da vida, né? De garoto lindo. De repente vai lá para a recuperação. Aí a gente estava com o Davi na recuperação, a gente esperando o parto para ele parto. Ela lá meia boba, não entendia nada, né? Ele é tão engraçado, porque lá em São Paulo não deixava os pais participar do parto do menino. Só no Rio Grande do Sul que eu fui viver essa experiência de ver a Sarinha nascer, ver o Davi nascer ali. E aí chegou uma enfermeira assim, vamos botar o neném no peito, vamos lá, botamos o Davi no peito, ele mamou um pouquinho, pode mamar, beleza. Aí fui trocar a fraldinha dele, troquei uma vez ali, rapidinho. Aí veio uma enfermeira de novo, assim, a mesma enfermeira chegou, e ele mamou um pouquinho mais, aí tem que mamar mais, botou no peito de novo. Só tirei o peito lá, fui trocar a fralda dele. A enfermeira na 3ª vez veio de novo, ele mamou um pouquinho só. Mas espumava. Ele espumava, ele não mamava assim. Eu já troquei 2 vezes a fralda dele, falei pra ela, ela olhou assim pra mim, pai? Pegou o Davi dele pra mim. Pegou o Davi e ficou com o Davi. Eu olhei para a Ana, parceiro, né, feliz da vida. E ela, o Davi tá com a enfermeira, tá lá e tal. E naquele momento ela pegou o Davi e colocou no peito da Ana. E o Davi na hora de mamar, ele começou a espumar assim, ela tirou ele. Pai, eu vou dar uma caminhadinha com o Davi, você vai cuidando da mãe, o quarto dela tá pronto. Beleza. Aí eu vi que
A enfermeira pegou o Davi assim, chegou com uma médica, estava sentada num banco. Ela olhou assim e disse: ó, doutor, esse bebê não está pegando o peito. E a doutora olhou assim: não, isso é frescura dele, ele é recém-nascido, daqui um pouquinho ele pega. Isso já era quase 7 horas da noite. Eu lembro que em questão de alguns minutos mudou o plantão médico. Aí quando mudou o plantão, chegou o doutor Guilherme, né? Chegou o doutor assim, ela pegou o Davi: pai, vou lá passar pro médico, já vem, não sei o quê. E foi o doutor. E com o Davi no colo assim, apresentou pro doutor. E de repente ela voltou: pai, ó, vocês estão indo pro quarto e o Davi vai fazer luz, tá bom? Tá, tudo bem. Aí fomos pro quarto, com a Ana arrumando, aí chegou a irmã dela lá para ficar com ela. Disse: agora eu vou em casa tomar um banho, pegar a roupa e volto hoje. Cheguei em casa, tomei banho, Ana já pro quarto, olhei as crianças lá na avó e tal. Cheguei em casa, peguei as coisas, cheguei na frente do hospital, esqueci o celular. Vou voltar a pegar o celular. Voltei a pegar o celular. Quando cheguei em casa, tinha 10 ligações do hospital. Quando eu olhei assim, opa, uma coisa não está certa. Voltei no hospital, tem minha cunhada faceira lá: ó, o médico acabou, o médico está te procurando, quer falar com você. Eu comigo? Vou atrás deles. O hospital lá é grande, né? São Vicente. Aí eu lembro passando assim o corredor, cantando, feliz da vida, assim. De repente cheguei, dos médicos, assim, uma aula. Tinha uma salinha pequena, com a porta meio aberta. Deve estar ali. Eu tinha movimento dos enfermeiros. Eu lembro quando eu abri a porta assim, estavam dando choque no Davi. Aquele aparelhinho assim, né? Lembro só colocar ele pequenininho. Quando eu olhei aquilo, eu abri a porta assim, faceiro, meu sorriso se foi, né? E a enfermeira, quando deu o choque, quando olhou e me viu lá, ela saiu desesperada, me deu um pouco, eu quase caí assim, quase bati a cabeça na parede com a força que ela me empurrou. Tinha um pilar assim, eu lembro que eu me escorei naquele pilar e eu comecei a chorar. Né? Eu disse: meu Deus, o que está acontecendo? Aí eu liguei para a mãe estava no retiro também, eu disse: mãe, reza aí, o Davi não está bem, reza aí. Não sabe. Não sei o que é, estou cuidando dele. Não falei o que eu tinha visto. Aí eu tinha que ir lá ver a Ana, né? Eu tinha que ir lá ver a Ana. E eu saindo assim, com a cara, eu tinha chorado bastante, fui no banheiro, lavei meu rosto, e eu pensando: ela vai voltar a ficar depressiva, não tem? Quando eu falar o que está acontecendo, gente, saber o que tinha. Lembro que eu lavei o rosto, cheguei no quarto assim, sorrindo, feliz da vida lá com ela. Ela, a irmã dela, olhou assim: e o Davi? O Davi tá bem. Onde é que ele tá? Tá fazendo luz, tá lá, acabei de ver ele lá. E a minha cunhada faceira, ela me deu uma olhada assim, a esposa já sabe, né? Ela conhece lá no fundo dos olhos a dificuldade que está passando, né? O marido não está bem. Ela não está bem mesmo, tá bem, tá bem. E eu saí de novo. Eu fiquei bem pouquinho ali com ela, saí. Voltei pro corredor, chorei. Disse: vocês voltaram no quarto. Que os médicos lá te chamaram. Eu tenho que falar para ela que estão tratando ele lá. Aí voltei e ela chegou assim: e o Davi? Está lá fazendo luz. Júnior, me fala a verdade. Eu sei que ele não está bem. Aí eu olhei para ela e disse: olha, eu não sei como é que ele está. Estão lá cuidando dele, está com as enfermeiras lá. Eu não sei, eu acho que deve ser algo grave. E ela olhou para mim, pegou na minha mão assim e disse: vamos rezar. Vamos rezar, que a vontade de Deus aconteça. Eram umas 11 horas da noite. Aí o médico chamou, né? Chegou meus pais, chegou meus cunhados, minha sogra não. Estava com as crianças, minha mãe, meus irmãos. E o doutor chamou nós, né? Chamou para conversar: pai, vamos conversar e tal. O Davi, ele está com um problema muito sério, pai. Ele precisa ir para Porto Alegre, porque ele não está tendo oxigênio. E a gente identificou que os pulmões dele não estão entrando ar, não está recebendo ar. Eu olhei para aquele doutor assim, o doutor que trocou o plantão ali. Eu lembro que eu olhei para ele e disse: olha, doutor, o senhor estudou medicina, tu conhece tudo, tu sabe de toda a parte da medicina, tu conhece. Faça o que você puder fazer. Eu lembro que eu peguei a mão dele assim, larguei o rosário assim, ó. Eu só sei rezar. Eu não sei fazer outra coisa. O médico parou assim, eu não sabia se ele falava comigo, se ele voltava. E ficou naquela situação.
né? E daí ele falou, não, pai, isso, reza. Lembro que daí eu saí, sentei na poltrona, comecei a chorar muito, daí fui lá, falei com a Ana, toda a situação do Davi, tudo que estava acontecendo com ele. No outro dia, fiquei no hospital com a Ana, dormi lá com ela. O Hospital São Vicente tem uma capela muito linda lá. E eu lembro que 6 horas abriu a capela, eu fui para a capela assim, esperando ela abrir, na verdade. Quando abriu assim, eu fui para trás do altar. E ela tem uma cruz com Jesus assim, lindo. Eu lembro que eu me joguei aos pés da cruz assim e disse, olha Jesus, nós temos 3 filhos já. Vocês são perfeitos, são saudáveis. Se o Senhor quer levar o Davi, pode levar. E a Ana conversamos ontem de noite, faça a tua vontade. Agora, se o Senhor acha que ele vai ficar com a gente, deixa ele com a gente. Mas se o Senhor quer levar, nos dá força. Nos dá força para aguentar a dor, nos dá força para aguentar, para superar esse momento difícil. Mas eu quero te pedir uma coisa agora, Jesus. Olhando para aquela cruz, eu quero agora, Jesus, trocar o pulmão do Davi pelo teu pulmão. Eu quero fazer esse ato de fé, Jesus. Eu peço, eu sei que teus pulmões estão cansados do peso da cruz. E o peso da cruz é pelos meus erros, pelos meus pecados, pelo pecado da humanidade, mas eu quero trocar agora, Jesus. Troca, Jesus. E fiquei ali quietinho, chorei mais um pouco. E tinha a irmã que cuidava da capela, ela estava por ali. Aí eu levantei, meio envergonhado, enxuguei o rosto, saí, fui lá com a Ana de novo, a irmã ficou me olhando. A Ana foi ver o Davi tarde, né? E de manhã assim, veio a equipe do doutor Guilherme, veio a doutora Fernanda, feliz da vida. Pai, tem uma boa notícia para dar para ti. O Davi não está com problema nos pulmões. O pulmão dele está funcionando muito bem, graças a Deus. Ele fez todos os exames nessa madrugada, ele está super bem, pai. Os pulmões dele estão perfeitos. Eu, graças a Deus. Foi mesmo, né? Ela ficou me olhando, né? Daí, só que nós temos um problema maior, pai. Eu fiz assim, qual é, doutor? O problema do Davi é que ele nasceu com a válvula do coração fechada. Então não está tendo oxigenação, não está tendo, o sangue não está circulando como deveria, porque o coração está com a válvula fechada. E nós já entramos em contato com o hospital em Porto Alegre e ele precisa ir urgente para lá. Aqui o São Vicente está sem UTI neonatal, não tem como o Davi ficar aqui. Nós não temos médico especialista nesse caso aqui para crianças. Então, nós vamos ter que caminhar para lá, só que nós estamos com um problema sério. Não estamos conseguindo ter imóvel e não tem vaga lá em Porto Alegre também. Eu fiz a mesma coisa que eu fiz com o doutor, eu só peguei meu texto, coloquei na mão dela e só, doutor, eu só sei rezar. Eu não sei fazer outra coisa. E ela botou a mão no meu ombro, ela teve uma ação assim, ela botou assim, disse, isso, pai, reza, meu pastor, que Deus faz milagres. E ela saiu. Aí fui lá, falei com a Ana, falei para a Ana qual que é a dificuldade da vida. Que nós precisávamos ir para Porto Alegre com ele. E que estavam tentando helicóptero da UTI móvel da brigada, estavam tentando a SAMU, alguma coisa para levar, mas ele correu um sério risco de não conseguir andar 20 quilômetros e ele vir a falecer. E nós, os amigos rezando, nós rezando. Aí chegou o momento de ter que avisar as crianças em casa, porque os manos queriam ver o maninho. E quando nós falamos para eles que o mano estava numa situação bem delicada, estava muito doentinho, eles convidaram uma avó para rezar por mim. Eles pegaram o tercinho deles, chamaram a avó para rezar por mim. Sem nós, eu vou rezar por mim. Eles foram e começaram a rezar em casa. E nós vamos no hospital. Chegou na segunda-feira, nós rezamos, nós fomos juntos. Aí, com alguns amigos aqui, amigos lá, conseguimos uma vaga no Hospital de Porto Alegre, mas ao mesmo tempo, Deus preparou uma vaga no São Vicente mesmo para o Davi. Só que ele não tinha um médico especialista, eles chamaram o melhor médico da cidade.
médicos, na hora, quando ligaram para ele, a doutora me contava depois, ele disse, não, a gente vai, eu cuido, eu vejo que vai ter o problema do neném. Só que ele não sabia que era um recém-nascido, não tinham falado para ele que era uma criança de 2 dias. E ele, quando foi ver o Davi assim, ele olhou o Davi lá, ele me chamou, olha, pai, você tem que fazer um cateterismo, vamos entrar pela virilha e tal, mas vai, ele não vai resistir. Eu nunca trabalhei com criança, conversei com a doutora lá de Porto Alegre, passou, orientou, nós vamos tentar aqui. O que eles iam fazer lá, a gente vai fazer aqui, mas não vai aguentar. Eu disse, olha, doutora, eu só sei rezar, doutora, eu não sei fazer outra coisa. Eu vou rezar. E naquele momento assim, o Davi ia fazer o cateterismo, era de noite, já eram umas 10, estava terminando a hora da visita à noite. Chegou nós lá com o Davi, de repente chegou o guarda assim da UTI, neonatal, batendo a porta, a gente tomou um susto, porque tinha vários pais lá, abriu a porta assim e disse, o bispo está aqui e veio batizar o Davi. E eu olhei assim, olhei para a Ana, a gente se olhou, o arcebispo, né, veio para batizar o Davi. Tinha 3 Davi na UTI, e os 3 com a mesma situação. Um mais delicado que a outra. E nós assim, nosso coração não é o nosso Davi, né? A gente já tinha uma proximidade com o bispo, tudo. O bispo foi lá, batizou o Davi, e no outro dia ele ia fazer o cateterismo. E nesse batismo do Davi, gente, foi onde abriu as portas para o milagre. O doutor fez o cateterismo, conseguiu abrir um pouquinho a válvula do coração dele, que ajudou com a circulação, que ajudou com a oxigenação, não o suficiente que ele precisava. Mas depois desse batismo, o Davi foi tendo uma nova vida. Ele foi batizado, no outro dia foi feito o cateterismo, e no outra noite a gente foi embora, a doutora chegou lá, às 6 horas da manhã, nós estávamos lá no hospital, a rezar o terço, na porta da UTI lá esperando, todos os dias. E a doutora Fernanda chegou assim, parecia um bagaço. Estava quebrado. Ela olhou assim, nossa, gente, paz, vocês estão aqui já? Olha, o Davi deu um trabalho para nós essa madrugada. Nós somos em 24 enfermeiras. 23 ficaram cuidando desse a noite inteira. Deu agora 6 horas da manhã, o menino relaxou, está lá dormindo. Vou dar alguma exceção, vamos lá ver ele. E nós entramos. E quando nós entramos, nós sempre cantávamos uma música para o Davi, desde o dia que ele entrou na UTI. Poderoso Deus. Essa música a gente cantava sempre para ele. Sempre. Todos os dias. E nós chorávamos ali naquela incubadora, nós chorávamos, mas nós não reclamávamos uma vez do que estava acontecendo com ele. E quando Davi foi tendo esse resultado, essa transformação, a doutora, como é que era o nome dela? Lembra? A doutora Mônica, não era? A chefe da equipe, a doutora Cristina, pediu para que a enfermeira nos chamasse, a enfermeira responsável. Ela chamou, veio conversar com nós e disse assim, olha, tanto tempo, anos que a gente tem de experiência aqui, é uma questão das enfermeiras também, nós nunca vimos pais ter uma postura como vocês estão tendo com a gravidade do filho de vocês. E a gente queria pedir se vocês não podem também rezar para os outros pais que estão aqui. Se vocês rezam, tem aquele pai ali, aquele casal, o filho deles também já está no leito de morte, não tem mais, vai fazer cirurgia amanhã. Se vocês podem rezar por eles. Nós entrávamos naquela UTI, gente, rindo. Nós chorávamos ali com o Davi, mas nós saímos dali rindo, sorrindo. Porque a gente sabia que a vontade de Deus ia prevalecer. Nós falamos para o Senhor, nós dissemos para Ele, faça a tua vontade. Se o Senhor quer levar, leva, só nos dá força e coragem para suportar a dor. Mas se o Senhor quer nos dar Ele de presente, que a gente possa educá-lo na fé, e nós damos Ele para Ti. Ele é Teu.
E naquela semana, uma conhecida nossa, amiga muito próxima nossa, foi a Lourdes e trouxe água de Nossa Senhora de Lourdes. E aquele casal que estava com o bebezinho já não tinha mais o que fazer também. Eu lembro que eles estavam lá, eu cheguei todo envergonhado, assim, né? Todo tímido, e perguntei para eles qual que era a religião deles e tal, a gente podia rezar com eles. E assim, não, gente, é católico, eu bom. Eu queria dizer para a gente rezar para vocês, pode sim, pode rezar para a gente. Mas eu quero dar essa água aqui para vocês passarem nele. Essa água veio lá de Lourdes, Nossa Senhora. Aquela mãe começou a chorar desesperada. Porque naquele momento que a gente foi falar com eles, com o casal, ela estava pedindo e entregando o filho dela para Nossa Senhora de Lourdes. Naquele momento. Ela pegou aquela água de Lourdes, passou no filho dela, e o milagre aconteceu no outro dia. O menino que estava também correndo um risco, teve uma transformação. Teve uma mudança radical de vida também ali. E nós ficamos 40 dias com o Davi no hospital. E nesses 40 dias, assim, diante da nossa dor, diante da nossa tristeza, que nós também sentíamos dor, nós ficávamos tristes ali. Mas nós precisávamos demonstrar aquilo que nós conhecemos. Um Deus que nos ama. Um Deus que realiza o melhor para nós. Para mim, que eu tinha muito medo, acho que a minha dor maior, eu dizia para Nossa Senhora, ela não pode ficar com depressão de novo. Se ela ficar depressiva, ela não vai aguentar. Como é que eu vou falar para ela do Davi? Como é que eu vou dizer para ela do Davi? E ali Nossa Senhora foi cuidando de tudo. O Senhor foi cuidando de tudo na nossa vida. A cada minuto, a cada segundo, nós precisamos, amados, nos lançar aos pés de Jesus, de pedir para Ele, de ter também a certeza de olhar com os olhos da ciência, mas também olhar com os olhos da fé, que nós temos um Deus de milagre. Não sei se vocês já passaram por alguma coisa assim na família de vocês, né? Alguma situação muito delicada, ou já perderam algum filho, né? É uma coisa que dilacera a alma, né? Dilacera, assim. Quando o Júnior foi falar no parto, eu já sentia que ele não estava bem, porque o pré-natal foi muito tranquilo, a gestação, assim, o Júnior viajava bastante. Nós estávamos, sim, um tempo distantes, né? Ele trabalhava muito, viajava a semana toda. Então, pré-natal sempre foi tudo sozinha, né? Criando o Marcos, o Pedro e a Sara sozinha, contando com a minha mãe, né? Minha sogra. Eu vejo, assim, que Deus usou, né? Por isso, assim, da gente também tirar da dor aquela graça que o Senhor tem também, né? Eu vejo assim que aquele baque de perder, de quase perder o Davi, do médico chegar e dizer que tem 1% de chance de viver, aquilo assim me trouxe uma fé tão grande, e eu dizia, eu acreditava assim, que se fosse a vontade de Deus dele ir, eu sabia que ele ia estar bem, que ele ia estar no colo de Nossa Senhora. E ao mesmo tempo eu pedia que eu não queria ter recaída, porque o Davi ia precisar muito de nós. E eu lembro que o Júnior, né, nos primeiros dias foi muito corrido, a gente cansado. Não sei se alguém já passou, né, ou já viu alguma coisa assim. Precisa, a mãe, né, tem que esgotar o leite, tem que, né, 3 vezes ao dia, ir no lactário. E a gente presenciava muitas mães, num dia tinha 3 berços, no outro já não tinha mais, tinham falecido, pais que tinham perdido os filhos, às vezes encontravam no corredor o pai levando o bebê, né, falecido. Então, assim, era muita coisa, e
E Deus foi tão bondoso, mas eu acredito assim, ó, que eu também me lancei, sabe? Eu me lancei, eu disse assim, eu tenho que ser forte para minha família e pelo Davi. Eu comungava todo dia, eu pensava assim, eu vou passar no leite Jesus para ele. Então, foram dias assim muito difíceis, a gente não via as outras crianças quase, né? Era aquela correria de hospital, de lactário. E eu lembro assim que eu estava, né, ainda anestesiada, eu olhei assim para tudo que tinha no quarto, né? As outras mães todas com bebê, e assim uma mãe que recém ganha um filho é muito difícil você não ter o teu bebê ali contigo, né? E eu olhava assim e dizia, Senhor, o Senhor quer levar ele? Ele é teu. Como o Júnior disse, né? Se o Senhor quer deixar ele para nós, confiar ele a nós, cuidar ele, então ele vai ser teu também. Mas se o Senhor quiser levar, eu quero pelo menos escolher a roupinha dele, arrumar ele, dar um banho nele. Era essa a minha oração. Eu queria até pegar ele um pouquinho no colo. E graças a Deus, assim, foram 41 dias de muito sofrimento, de ajudar realmente os outros. Correria, carro emprestado, porque a gente não tinha, dificuldade financeira. Deus proveu muitas coisas. Eram pessoas assim, chegando com fralda, com sacola econômica, que nós tínhamos os outros também para cuidar. Então foi assim, 41 dias que o Senhor, Ele renovou, eu como Ana, a minha vida de intimidade com Ele, a minha vida de oração. Como casal, a gente se aproximou de uma forma assim, ó, incalculável. Os nossos filhos rezando com os avós em casa. Quando nós chegamos em casa com o Davi, foi uma festa, ele não podia receber visita por conta, né, da fragilidade da saúde dele. E ele cada vez melhor, assim. Então, eu só tenho a agradecer e reforçar a vida de oração pessoal, a leitura da palavra. Se a gente está bem, se a gente está com intimidade com o Senhor, depois a gente vai como casal ter intimidade com o Senhor, depois com família. E é isso que vai dando força, porque o Davi, o Pedro também foi difícil a gravidez e o nascimento dele. O Davi foi bem mais complicado. Mas eu sei que ainda nós vamos ter ainda dificuldades, né? Como agora também mudança de cidade, cidade menor, as crianças já estão habituadas. Mas como o Davi, o que a gente passou com o Davi, os milagres que a gente viu, Deus é maravilhoso. E não tem como assim expressar assim, tudo que a gente passou. Nós nos aproximamos mais ainda como casal, a gente amadureceu muito mais, eu como mãe, a depressão, graças a Deus, assim, eu consegui dar todo o amparo que o Davi precisava. Depois eu tive a Sofia, tivemos a Sofia. É um milagre de Deus em nossa vida mesmo. E é interessante, quando o Davi, a doutora falou que a situação dele era mais grave no coração, eu voltei para a capela de novo. Eu voltei para a capela, voltei para trás do altar e eu fiz com o Senhor essa troca. Eu pedi para Jesus, eu troco o teu coração com o coração do Davi. E quando eu fazia essa oração, a irmã estava lá de novo. A irmã estava lá, assim, e aquele dia assim, eu chorei muito, mais do que os outros dias. Porque eu, humanamente, eu não tinha mais força. Eu não tinha mais. A força humana da gente se esgota, ela se evapora. E o único lugar que eu tinha para encontrar força era na cruz de Jesus. Porque ele era um momento de cruz que ele estava passando, era um momento de dor que ele estava passando. E ali eu lembro quando eu me levantei, aquela irmã se levantou, veio assim, me abraçou forte e disse: filho,
Confia. Confia porque Deus vai dar um milagre para vocês. E naquele mesmo dia, da Ana, cheguei e falei para a Ana do programa Coração de Davi, e ela olhou para mim e disse: eu quero ir para a capela. Só que eu não sabia que eu tinha ido para a capela já. Fui lá, peguei cadeira de roda, vamos para a capela, e nós chegamos lá, a irmã, parecia que ela estava nos seguindo, nós estávamos lá, quando a irmã chegou, nós lá chorando, a irmã veio até nós de novo, nos abraçou forte, disse: coragem, continue rezando. É uma oração assim que Deus ouve. Às vezes a nossa oração não é nem nas palavras, às vezes a nossa oração é nas lágrimas. Às vezes a nossa oração é na lágrima, ali a gente chorar nos pés de Jesus e dizer: Senhor, eu não tenho mais o que fazer, eu não tenho mais a quem correr, então recorro ao Senhor. Eu troco agora o coração de Davi contigo. Coloca o teu coração nele, teu coração está chagado, teu coração foi lançado nele, foi gravado com uma lança, mas eu troco por Davi. A tua vontade na nossa vida, Senhor. E Deus ali realizando, gente, esse milagre. E nós cantávamos todos os dias para Ele. Nós pedíamos o milagre todos os dias para Ele. E quando a gente foi vendo a reação dele, de ouvir, de sentir a presença do Pai e da Mãe, assim, e não foi mérito nosso, mas de Deus nos usar com os outros pais, foi algo assim que o Senhor deu um chacoalhão mesmo na nossa vida, principalmente para mim como pai, como esposo. Eu trabalhava como cinegrafista, nunca parava, sempre tinha evento aqui, evento lá, sempre umas viagens loucas. Ali foi o ponto final, porque eu preciso, Deus provê as coisas, a gente passando maior dificuldade, e ali o Senhor nos guardando, o Senhor fazendo com que nós voltássemos a olhar um para o outro. Muitas vezes a gente ouve, né? Às vezes o Senhor nos chama pelo amor, a gente não escuta pelo amor. Por que a gente não ouve pelo amor? Porque o amor, ele é gostoso, né? Ele é doce. Mas na dor não, a dor vem aquele amargo, a dor vem aquele sofrimento, aquela angústia, ali o Senhor vem e nos resgata. Eu não sei qual é a dificuldade que vocês passam como casal, eu não sei se vocês saem como casal uma vez por mês, pelo menos, só vocês dois. Não sei como que é a vida de vocês, mas o que eu peço para vocês é: coloquem Jesus no centro do casamento de vocês. Olhem para a aliança de vocês. A aliança que você está usando não é aliança somente da tua esposa, é aliança com Deus. O próprio Deus selou na vida matrimonial, na vida da família. Hoje a gente está aqui com a Sarinha, o Davi fez 11 anos, ele é autista, mas graças a Deus não foi nada grave, assim, a gente demorou alguns anos para compreender isso nele, entender isso nele. Ele foi no médico, quando nós vimos para cá, o doutor assim olhou e disse: esse é o Davi que eu cuidei lá atrás? Esse é o Davi? As enfermeiras, quando olham para ele, quando vê as fotos nossas, esse é o Davi que eu peguei no colo. E nós somos sinais do milagre de Deus. A tua vida, o teu matrimônio, ele é um sinal do milagre de Deus. Se nós estamos aqui essa noite, gente, é porque Deus está nos chamando para ser esse sinal. Eu jamais imaginava, nunca ouvi falar da cidade de Andirá. E a gente veio parar em Andirá, uma cidade, já saiu uma cidade de 200 mil habitantes para chegar numa cidade de 19. Os nossos filhos mais velhos ficaram em Andirá porque eles estão ajudando na missa lá. Nós estamos tendo o centro de Jericó na paróquia. Um deles já está servindo, o mais velho está ainda meio relutando. Desde pequeno com a gente, caminhando, servindo, indo para a missa feliz da vida. Chega uma fase assim que não quer ir mais. Mas a gente ali, apesar de ver aquele desespero, os nossos 5 filhos, todos eles, foram dados para Nossa Senhora. Cada um deles tem um título de Nossa Senhora. E a gente tem o costume de dizer, e a certeza, Nossa Senhora é a madrinha deles. Um é de Fátima, um é de Lourdes, um é de Aparecida, um é do Bom Parto e o outro é de Guadalupe. Cada um deles nós demos para Nossa Senhora. Cada um deles nós entregamos para ela. E há um desespero: meu filho não caminha comigo na igreja. Eu dei para Nossa Senhora: eu preciso fazer minha parte. Eu como pai,
eu como pai, para nós homens aqui, se eu não for um exemplo cristão dentro da minha casa, eu vou ser um exemplo pagão dentro da minha casa para o meu filho. Se eu amo a Ana, se eu respeito a Ana, meu filho vai amar e vai respeitar a esposa dele lá na frente. Eu podia ser um homem muito estúpido, muito arrogante, porque meu pai era assim, mulherengo pra caramba. Mas graças a Deus a minha mãe foi me segurando. Graças a Deus. Seja um exemplo cristão para os seus filhos. É isso que o Senhor quer de nós. É na oração, gente. O pai, quando puxa a frente, gente, nós homens, quando nós homens puxamos a frente para a vida em Deus, para a nossa família, vem à frente de todo mundo. Vem o cachorro, vem o gato, vem o passarinho, vem tudo. Vem os amigos, vem aqueles caras que você jamais imaginava, o cara de ouvir você lá pregar. Eu vou para a igreja com a minha família também, porque nós precisamos ser desse exemplo. Eu quero convidar você, esposa, dá as mãos para a tua esposa. Fica de frente para ela assim. A oração na família é uma oração que transforma. Olha nos olhos dela mais uma vez. E diz para ela, se você está decidido, diga para ela assim: minha amada. Diga para a tua esposa: minha amada. Vamos a partir de hoje começar do zero. Colocar Jesus no centro da nossa vida, mais ainda no centro da nossa vida. Vamos, meu amor, vamos juntos. Todas as dificuldades que estamos passando, todos os desafios vão ser superados, porque hoje Jesus está entrando na nossa família de uma forma especial. Está entrando na sua família de uma forma muito especial. Diga para a tua esposa que você ama ela. Diga aquela primeira palavra que você falou para ela, se você lembra, quando você viu ela. Lembra? Se você não lembra mais, acha uma agora e deixa marcada a partir de hoje. Para você falar todos os dias para ela e dizer o quanto Deus é maravilhoso. Juntos a Deus. Feche os teus olhos e traga a dificuldade maior da tua casa hoje. Se você tem uma mágoa do teu esposo, se você tem uma mágoa da tua esposa, uma feridinha que ficou ali aberta, ainda que não cicatrizou, esse é o momento de você. Não precisa dizer o problema, mas diga: eu te amo e eu te perdoo. Deus hoje vai derramar o seu milagre sobre nós, o Senhor. Realiza-se.